Eu quero compartilhar nessa manhã uma palavra que Deus tem colocado muito no meu coração. A gente precisa entender que a revelação no Espírito é o que faz a diferença nas nossas vidas, mas a gente vive pelas decisões que nós tomamos. Nem todo mundo que teve uma revelação tomou uma decisão. Eu posso ter uma revelação tremenda de quem é Deus, do que Ele tem para a minha vida, e não decidir. Há 4.000 anos, a palavra de Deus nos diz que quando Abraão, ele quis uma esposa para o seu filho Isaque, e a gente precisa olhar o Antigo Testamento não como um livro histórico, mas como sombra das coisas que haveriam de vir. E ali nós temos a figura de Deus Pai, Isaque, essa figura de Yeshua. E chegou a hora de casar o filho, e o pai manda o seu servo Eleazar para buscar uma esposa para o seu filho. E Eleazar, ele sai debaixo de uma aliança com o pai, de que ele não iria trazer qualquer uma para casar com o filho. Afinal, o pai quer uma família de filhos e filhas semelhantes ao seu filho. O sonho de Deus, ele continua sendo uma família de filhos e filhas semelhantes ao seu filho Jesus. Acredite em algo, Deus não quer uma família qualquer. Se Ele quisesse uma família qualquer, a família de Adão para Ele estava satisfeito. Mas o que Ele quer é uma multidão de pessoas que se pareçam com o seu filho Jesus. E assim como o pai Abraão, ele mandou o seu servo, a figura de Eleazar, a figura do Espírito Santo, aquele que leva presentes para a noiva, aquele que adorna a noiva, e aquele que vai buscar a noiva na casa do seu pai, aquele que vai até a casa do pai da noiva para trazer a noiva para a casa do pai. E essa é uma figura exatamente do que o Espírito Santo está fazendo com a igreja. Escute, nem toda a igreja será esposa do Cordeiro. Nem toda a igreja será esposa do Cordeiro, porque nem todos que tiveram a revelação tomaram a decisão. Quando nós olhamos essa história, é uma história tão estranha e ao mesmo tempo bela, porque Eleazar, ele faz um voto com Deus, e ele chega num lugar e as mulheres estão pegando água, e ele tem uma caravana de camelos. E você sabia que o camelo, para abastecer ele de água, cada camelo, ele precisa de no mínimo 70 litros de água, é muita água. Ele tinha uma caravana de camelos. E olha o voto, Marcelo, que esse homem faz. Olha o sinal que ele pede. Ele diz: Senhor, se a mulher que eu chegar e pedir água, além dela me dar água, ela dê água para todos os meus camelos. Diga para quem está do seu lado: Deus não facilita com a gente. Amém. Então veja, a oportunidade é graça, entrar é decisão, e requer de nós. A palavra decisão é cisão, é cortar alguma coisa de nós. Então veja, Rebeca, ela dá água para Eleazar, para todos os seus, aqueles que estão com ele, e ela dá água para todos os camelos. Ela tinha que tirar do poço e levar 70 litros no mínimo para cada camelo. Uau! Diga comigo, uau! Não é fácil. E aí, ele na mesma hora, ele diz: é essa. O Espírito Santo está olhando para nós, queridos. O Espírito Santo está olhando para a igreja. E Ele está olhando não para aquelas que estão ali tirando água, mas para aquelas que vão um pouco mais, para aqueles que dão um passo mais. Sabe aqueles, por que eu vou levar água para os camelos? Sabe aquela história que você fala: eu já fui no culto semana passada, por que mais um?
Por que eu tenho que sair? Então, Ele está de olho em nós, porque a gente faz tanto esforço para coisas que não fazem sentido nenhum, e a gente precisa começar a se esforçar para entrar no reino. Mas onde que eu quero chegar com essa história? Quando Eleazar chega na casa da Rebeca, os pais de Rebeca e os irmãos dela dizem: ela tem a liberdade de decidir se quer ou não ir com você. Talvez você não perceba, mas naqueles dias, uma mulher, uma moça não tinha esse poder de decisão. Os pais decidiam o casamento dela e estava decidido. Mas que interessante, porque os pais de Rebeca dizem: o que ela decidir, está decidido. E quando Eleazar perguntou: você quer casar? Você quer ir comigo para casar com o filho do meu Senhor? Ela diz: eu quero, eu decido, eu largo mão de tudo, eu quero ir com você. Ela decidiu, e foi essa decisão que mudou a vida dela. Essa decisão mudou completamente. Ela sai de uma terra onde não tem promessa e entra numa família onde tem promessa. Ela casa com Isaac. Quando a gente olha para Ruth está voltando com Noemi, juntamente com Ofra, mas quando chega na fronteira entre Moab e a terra de Judá, Ofra volta, porque Ofra é a figura da igreja que não rompe fronteiras. Ofra é a figura daquela que deseja, daquela que quer, daquela que até se anima, mas quando chega na hora de tomar as decisões, não tomam, fica no meio do caminho. Acredite, queridos, a sua vida não é definida por aquilo que você começou, mas por aquilo que você termina. As nossas decisões nos fazem terminar as nossas caminhadas. E quando chegou naquele momento, Ruth diz: eu vou, e onde quer que tu fores, irei eu também, e onde quer que pousares, pousarei também. O teu Deus será o meu Deus, e o teu povo será o meu povo. Faça o Senhor o que bem me aprouver, se outra coisa que não seja morte me separe de ti. As duas sabiam que Deus estava visitando o seu povo. As duas sabiam que Deus estava trazendo uma nova oportunidade, mas só uma decidiu buscar socorro debaixo das asas de El Shaddai. E Ruth se tornou uma das mães do nosso Senhor. Não basta ter a revelação, precisa ter a decisão. Precisa decidir. O interessante é que em Lucas capítulo 19, nós vemos um jovem que olha para Jesus e diz: Senhor. Então ele reconheceu que Jesus é Senhor. O que eu posso fazer para entrar no teu reino? Ele sabia que ele tinha um reino, e que ele era o rei desse reino, e ele tinha a revelação do reino. E Jesus disse para ele: você observa a lei? Ele disse: desde pequeno, eu sou um religioso. E Jesus disse: então, vende tudo que você tem, distribui aos pobres e vem e me segue. Ele não conseguiu decidir, porque decisão exige de nós ruptura com tudo aquilo que nos prende. Exige ruptura. Não tem como decidir permanecendo do jeito que era, com os mesmos valores. Aquele jovem dizia que ele queria o senhorio de Jesus, mas o senhor dele era Mamon, o senhor dele era outro. Tem muitos crentes que dizem, adoram, dizendo: Jesus é o meu Senhor, mas na prática quem domina e governa as suas vidas é Mamon. E é por isso que vivem na porta do reino e nunca rompem, nunca entram, porque acham que o reino do nosso Senhor é menor do que o reino de Mamon, que abrir mão das coisas de Mamon para entrar no reino. Tem muita gente que acha que para entrar no reino de Deus, Deus está exigindo de você voto de pobreza. Não, Ele só estava exigindo que você mude o senhorio da sua vida. Hoje nós fizemos uma oferta aqui, e eu creio que muitos, quando vieram fazer essa oferta, perguntaram para Mamon e não para Senhor o que ia fazer.
Por quê? Porque nós acreditamos que na verdade não é o Senhor que nos supre. Quem nos supre é a conta lá no banco, quem nos supre são os negócios que nós temos. E o interessante é que se o Senhor não estivesse com você, nem amanhecer o dia você amanheceria para ver o que tem na sua conta. Então a gente precisa começar a entender que a nossa vida, ela é pautada pelas decisões que nós tomamos. Mas a coisa mais clássica que temos é João Batista. João Batista, ele vive para um propósito. E qual é o propósito desse homem? Apontar o Messias, revelar o Messias. João Batista viveu para isso. Ele era a voz do que clama no deserto. João Batista deveria batizar. E sabe qual era o único objetivo do batismo de João? Revelar Jesus. Ele diz: aquele que me enviou para batizar. E tem gente que fica preso no batismo de João. O batismo de João termina quando Jesus batiza. Deveria parar ali. Mas o problema é que tem gente que gosta tanto da fama, que na hora de decidir por abrir mão para que a glória dele venha, não consegue abrir mão. O batismo de João era só para revelar Jesus. Ele diz: sabe por que eu estou batizando? Aí tem gente que diz: batismo de arrependimento. Para que arrependimento de quê? Ou seja, a pessoa entrava nas águas no batismo de João, ela saía do mesmo jeito, porque não tinha transformação. Tinha arrependimento hoje, amanhã já estava do mesmo jeito de novo, porque a única que pode transformar as nossas vidas é o novo nascimento. Então o batismo de João tinha uma simbologia. Qual era? Apresentar Jesus. O dia que Jesus entrasse para o batismo, os céus se abririam, a pomba do Espírito desceria, aquela pomba que lá em Gênesis 8 Noé soltou e não voltou mais. Ela agora estava querendo encontrar pouso na terra, e há 2000 anos lá no Jordão, quando Jesus está sendo batizado, ela desce sobre ele. Sabe, queridos, quando João olha Jesus, ele diz: esse é o Cordeiro. Olha que revelação. Mas não é o Cordeiro de vocês, não. Jesus não é o Cordeiro da igreja. Jesus não é o Cordeiro porque vocês não têm condição de ter esse Cordeiro. Esse Cordeiro é daquele que quer comprar a vida de vocês. Ele é a oferta do Pai. Que revelação tremenda. Ele é o Cordeiro do Pai, porque o Cordeiro que vocês trazem todo ano na Páscoa vai ter que ser trazido de novo na próxima Páscoa, porque ele não é suficiente para cobrir o pecado de vocês para sempre. Então ele diz: esse é o Cordeiro. Esse é o sacrifício que vai arrancar vocês, não de uma geografia física, mas vai arrancar vocês de uma geografia espiritual, e vai tirar vocês da morte para a vida, e vai tirar vocês do inferno, vai tirar vocês da condenação, vai tirar vocês dessa vida fútil e trazer para vocês uma vida em abundância. Quantos creem nisso? Dê um aplauso bem forte ao Messias. Olha que revelação tremenda. João Batista viu tudo isso. Quem deveria ser o primeiro discípulo de Jesus? João Batista. Como que eu vejo o Cordeiro? Eu tenho a revelação, mas o homem não teve a decisão, continuou fazendo um ministério paralelo. Jesus disse: tem misericórdia de mim, Senhor. Você acha que foi Herodes que arrancou a cabeça de João Batista? Foi Deus, porque ele já estava dando trabalho.
Porque se ele tivesse entendido o propósito da vida dele, ele teria sido o primeiro a decidir: eu abro mão de tudo. Jesus, está vendo essa multidão de discípulos que eu formei? São todos teus, porque foi para isso que eu fui chamado, para apontar o Cordeiro, para apontar o Messias. E hoje o Messias está aqui diante de mim, e eu não quero diminuir, eu quero morrer. Sabe qual é o grande problema da doutrina de João Batista? É que quem diminui hoje, cresce amanhã. Eu vou repetir: pare de diminuir, seja como Paulo, radical, que eu morra e ele viva, que não mais viva eu. Isso é decisão, isso é decisão. Não basta ter revelação, tem que ter decisão. Não basta ter a revelação: puxa, ontem eu fui no culto, a glória de Deus estava lá, amém, você viu, e o que isso mudou sua vida? Porque só vai mudar se você tomar decisões, porque Deus mostrou quem Ele é e quem você é, e quando o confronto de quem é Deus e quem é você, você precisa tomar uma decisão. Sabe, queridos, o que está acontecendo aqui nessa manhã é glória de Deus. Desde que a gente começou a celebração aqui, a glória de Deus tomou conta daqui. Moisés teve a visão, a Heloísa teve a visão do fogo, da glória de Deus. Queridos, eu queria pular no teto, mas deixa eu lhes dizer, Ele está aqui nesse lugar. Mas a sua vida só vai mudar se você tomar decisões de largar para trás o que você era, para começar o que Deus quer. Quantos estão entendendo isso? João Batista tinha muitos motivos para não decidir por Jesus. Primeiro, ele era meu primo. Então, algumas coisas levam a gente a não tomar decisões. Essa coisa de parentesco, de conhecimento, de relacionamento. É meu primo. A gente cresceu junto. É o meu primo. Sabe, tem gente que confunde a amizade com a sua liderança com a unção que está sobre eles, e por isso perdem muitas coisas. Ei, tem uma unção que é maior do que o grau de parentesco, do que o grau de conhecimento. E acredite, o que muda nossas vidas é a unção que eu toco, e não as pessoas que eu me relaciono. É unção. É unção. Há muita gente que talvez não consiga entender. Eu brinco, eu abraço, eu sou amigo de vocês, mas tem uma unção que Deus colocou sobre a minha vida, que vai definir o destino da vida de muita gente. E muitos estão perdendo porque se confundem, como João Batista se confundiu. Não agarra as oportunidades. Confundem. Então ele tinha tudo. É meu primo. Por que eu vou seguir meu primo? Porque esse seu primo é um milagre maior do que você foi. Porque se você nasceu de uma mulher estéril, o seu primo nasceu de uma mulher que nunca se relacionou com homem nenhum. Se você acha que tem uma unção sobre a sua vida, João, tem glória sobre a vida do seu primo. Então comece a reconhecer e decida. Segundo, porque ele não decide? Porque ele tem muito para perder. As pessoas não decidem porque estão fazendo conta. Eu tenho mais a perder, vou ter que largar a mão do meu ministério. Eu era aplaudido, eu chamava as pessoas de víbora, e elas me aplaudiam ainda. As pessoas saíam de Jerusalém para vir para cá. Como é que eu vou abrir mão disso? Como é que eu vou abrir mão de tudo isso que eu tenho? Esse povo aqui, só falta me levantar e me idolatrar. Agora eu vou ter que abrir mão de tudo isso e dizer que agora não sou eu o líder, é ele o líder. Ah, como tem muita gente que ama mais os cargos na igreja do que a oportunidade que Deus está dando para eles. Porque tem coisas aqui dentro, querido, que para você entrar num outro nível, você vai ter que abrir mão das bajulações que você tem, dos aplausos que você recebe, para se colocar numa posição de servo. São essas decisões que mudam nossas vidas. Pastor Moisés, sabe o que a palavra de Deus diz? Que entre os nascidos de mulher, não tem nenhum homem maior do que João Batista. Uau!
Mas aí ele completa, ele diz: mas o menorzinho no meu reino é maior do que ele. Se alguém aqui de vocês decidir entrar no reino, João Batista já ficou no chinelo. Entre os nascidos de mulher não tem ninguém maior do que ele, mas o menor no meu reino é maior do que João. Você percebe o que faz a diferença na nossa vida? São as decisões que nós tomamos. João continuou fazendo o ministério, a tal ponto que chega um momento que ele manda um recado para Jesus dizendo: ei, fale com ele lá, se ele é mesmo aquele que haveria de vir. Está ficando louco, João? Perdeu a cabeça? É melhor tirar já a cabeça. O cara perdeu a cabeça, então vamos tirar a cabeça dele fora. Todo mundo fala: coitadinho do João, o Herodes, a Salomé pediu a cabeça dele na bandeja. Não, a Salomé foi só o instrumento, quem pediu a cabeça dele foi o Senhor, porque ele já estava atrapalhando o reino de Deus. Você está entendendo, queridos? Sabe qual é o problema? Que quando nós não percebemos o time de Deus, é que passa, e muitos perderam a cabeça, porque nos ciclos passados, quando podiam entrar, não entraram. Mas Hebreus capítulo 4, o Senhor diz que num outro dia chamado hoje, se ouvires a minha voz, não endureça o coração de vocês. Um outro caso emblemático, e eu quero ir seguindo, é Jacó. Jacó é a figura de um crente que ama Deus, mas que faz tudo do seu jeito. Tem muita gente que ama a Deus, mas não espera a Deus. Tem muitos crentes que amam a Deus, que amam as coisas de Deus, amam a promessa de Deus, mas quando vão agir, age tudo segundo a carne. Essas pessoas são pessoas que causam problemas dentro da família. E quando nós falamos de família, nós estamos falando da família da fé. Tem muito crente que começa a causar muitos problemas dentro da família da fé, porque apesar de amar Deus, não se sujeitam a Deus. Não se sujeitam. Jacó tinha uma promessa. Qual era a promessa? Você será herdeiro de Abraão. Ele confundiu a herança de Abraão com a herança física do seu pai Isaque. Ele não entendeu que a promessa era uma herança espiritual. Ele não entendeu que a promessa transcendia aqueles dias e apontava para o Filho Jesus. Ele não entendeu. E ele faz uma bagunça. Ele engana o irmão dele num dia de fome. O irmão dele era um cara carnal, aquele crente que só quer saber das coisas. Eu quero saber se eu tenho comida hoje. Se eu não tiver comida hoje, tá bom. Amanhã que se exploda. Esaú era exatamente essa figura de crente carnal. Está no lugar da promessa, mas não vive como um homem de Deus. E o pior é que esses Jacó se aproveitam desses crentes carnais e fazem coisas piores. E aí o Jacó fez lá uma comidinha, e o Esaú com fome. Aí ele falou: me dá da tua comida. Ele falou: eu vendo. Mas quanto você quer? Eu quero o direito da primogenitura. Só isso, pega para você. Esaú não valorizou aquilo, Jacó agarrou. E aí quando o pai está para morrer, o Jacó engana o pai. O Jacó é um enganador. Ele se veste de Esaú, porque o pai está perdendo a visão. Eu quero só ir um pouquinho para frente. O Isaque estava sem visão, morrendo. 21 anos depois que o Jacó pegou a herança no lugar do Esaú, o Isaque ainda está vivo. O que estava matando aquele pai? A amargura de ver os filhos andando fora dos princípios da palavra de Deus. Agora olha só, Isaque falou: quem é você, meu filho? Ele disse: eu sou Esaú. E ele se fez parecer, recebeu a bênção, o pai abençoou ele, e ele agora é o herdeiro de Isaque. Porém, apesar de ser herdeiro de Isaque, ele não tem ambiente em casa, porque o irmão disse: meu pai morre num dia, eu te mato no outro dia. Eu te mato. Olha a família, queridos.
Aposto que o senhor está dizendo que tem gente dentro desse ambiente chamado família e igreja que está vivendo nesses conflitos, sim, queridos. Sim. Porque não decidiram viver o que Deus tem para eles. E o Isaac, nesse conflito todo, Esaú chegou para ele e falou: me abençoa. Ele falou: eu não tenho duas bênçãos, eu só tenho uma bênção. Ou você agarra a bênção, ou perde a bênção. Ele diz: então me abençoa. E ele foi e amaldiçoou. Agora o Jacó foi embora, e é onde eu quero chegar. E ele fugiu. E na fuga dele, da casa do seu pai, para a casa dos pais da mãe dele, Rebeca, ele chega no lugar chamado Betel. Diga comigo, Betel. Essa palavra Beit é casa, El é Deus, a casa de Deus. Literalmente ele chega na igreja. Rafael, em Betel, Jacó participa de um culto, mas ele dormiu. Diga para quem está ao seu lado: para de dormir nos cultos. Marcelo, ele participou de um culto, aonde tinha anjo no culto, aonde tinha o próprio Senhor Jesus no culto, a glória de Deus estava naquele culto e o homem dormindo. Mas quando ele levanta, é o tio, ele diz: agora eu sei que esse lugar aqui é a casa de Deus. Quantos creem que Deus está aqui nesse lugar, queridos? Quantos podem sentir essa presença? Dê um aplauso bem forte ao Messias. Apóstolo, isso muda a minha vida? Não. Tinha uma escada, e o Senhor estava lá no topo da escada. Sabe o que ele estava dizendo? Sobe aqui, Jacó. Ei, Mateus, sobe aqui. Elu, sobe aqui. Sabe o que Jacó fez? Fez lá um monumento, derramou azeite e falou: esse lugar aqui é a casa de Deus, é terrível, eu vou embora. E saiu do mesmo jeito. E foi. Ele não mudou 1 milímetro da decisão que ele estava no coração dele. Como é que alguém vem a um culto, mergulha na glória de Deus e sai por aquela porta para continuar fazendo o que estava no coração quando entrou aqui? Como que você entra por aquela porta para celebrar, tem um encontro com o Senhor e sai por aquela porta do mesmo jeito? Você sabia que lá no santuário todo mundo entrava por uma porta e saía por outra porta? Porque o que eles queriam dizer com isso? É impossível um homem entrar na presença de Deus e sair pelo mesmo lugar que ele entrou. Ele tem que sair por outro lugar. É impossível ter uma revelação sem ter decisões. Eu preciso. Jacó foi embora. 21 anos depois, ele está voltando. 21 anos depois, ele está voltando. E o anjo que estava lá no topo da escada, sabe para onde foi? Para a fronteira. Sabe o que o Senhor está dizendo para nós, Monique? O dia que você saiu, Mateus, você saiu por livre e espontânea vontade sua. Mas se quer voltar agora, tem regra. Porque essa porta agora estreitou. E a porta do reino não é para qualquer um, é para aqueles que estão decididos. Sabe o que o anjo fez? Meteu a mão no peito do Jacó e disse: pode parar. Se você cruzar essa fronteira, a maldição te mata. Tocou nele lá. E a Bíblia diz que Jacó, naquele momento, ele entendeu com quem ele estava lutando. Era a noite mais escura. Na noite mais escura, ele tem a revelação maior da vida dele e toma a maior decisão da vida dele. Porque quando o anjo toca nele, o anjo toca na coxa dele e vai sair. Agora ele agarra o anjo. Ele luta com o anjo. E sabe o que o anjo diz?
A mesma coisa que 21 anos antes o pai dele tinha perguntado para ele: quem é você? O pai estava ficando cego, mas aquela noite era uma noite escura demais. Ele poderia mais uma vez dizer: eu sou Esaú. Mas ele sabia, como eu estava conversando com o Benjamin esses dias, eu disse: Deus não tem poder, Benjamin. Ele falou: o quê? Eu falei: Deus não tem poder. Jesus não tem poder. Deus não tem luz. Jesus não tem luz. E ele falou: por quê? Porque Deus é o poder, é a luz. Ele não precisa da luz de ninguém, Ele é a luz. Então Jacó estava ali naquele lugar escuro, e ele sabia: aquele que me vê, vê através da escuridão, porque Ele é o Deus que habita nas densas trevas, e tudo Ele vê. Quem é você? Ele diz: eu sou Jacó. Isso aqui, queridos, para ele é uma confissão. Eu sou Jacó. Eu não sou Esaú, eu sou Jacó. E agora eu estou decidido a ir até o fim. Está doendo, eu estou gritando, mas eu não te largo. Eu não te largo. Muda a minha vida. Muda, abençoa. Agora ele está entendendo, não tem nada a ver com a bênção de Isaac, não tem nada a ver com a bênção familiar, é uma bênção que está acima, é a bênção do Deus de Abraão, é a bênção do Deus de Isaac, é a bênção do Deus de Jacó. Senhor, eu quero a tua bênção, eu não te largo se não me abençoares. E o anjo aperta e ele grita, e o anjo aperta e ele grita, e o anjo aperta, ele grita, mas não larga, porque ele está decidido: morro aqui, mas eu não largo essa oportunidade. E o Senhor disse: então verdadeiramente, hoje morre Jacó e nasce Israel. As nossas decisões matam coisas nas nossas vidas, naturezas ruins. E sabe que foi tão importante isso, que quando ele atravessa do outro lado, Esaú, que vinha para matar ele, Esaú treinou durante 21 anos 400 flecheiros para matar Jacó. E agora quando ele chega diante de Jacó, os flecheiros estão todos esperando o comando. É só dar o comando, a gente mata Jacó, mata seus 11 filhos, mata suas esposas, mata todo mundo, toma tudo. Deu o comando Esaú. Esaú desce, se prostra aos pés de Jacó, abraça ele, beija ele, e ninguém entende nada. E os flecheiros dizem: por que isso? É que Esaú chegou tarde. O Jacó que ele veio matar, Mônica, morreu na mão do Senhor lá no Val de Jaboque. Quem está ali do outro lado é Israel. E sobre a tua tenda, Israel, não vale encantamento. Sobre a tua tenda, Israel, está a bênção do Senhor. E aquele a quem Deus abençoou, ninguém pode amaldiçoar. Aquele encontro, aquela decisão salvou a vida de Jacó e de toda a sua família. Porque agora do outro lado, quem vem é Israel. Nasce um novo homem. E quando ele volta para Betel, ele diz: esse lugar aqui não é Betel. Eu antes conheci a casa de Deus, mas hoje eu vim me encontrar com El Betel de Betel. O Deus da casa de Deus está aqui nesse lugar. Meu Deus, queridos, isso muda a história de uma pessoa. Isso muda completamente nossas vidas. A pergunta que eu faço nesta manhã: que decisões você tem diante de você que você precisa crescer? Se você quer crescer, decida, aproveite as oportunidades. A gente precisa entender que hoje Deus nunca fala conosco ontem, Deus nunca fala conosco amanhã, Deus sempre fala conosco hoje. E hoje Ele está falando aqui nesse lugar com cada um de nós. Segundo, se você quer crescer, tome decisões com sabedoria. E sabedoria é dom de Deus, e não com seus instintos e desejos. Decida com sabedoria, busque a sabedoria de Deus. Terceiro, decida por uma visão e não por um sentimento. Comece a ver além.
Comece a enxergar o que está por trás. Aonde está? João Batista precisava ter visto além do primo dele. Ele precisava ter visto além daquele que brincava com ele. Ele precisava ver além. Jacó precisava ver além de uma herança física. Ele estava com medo de perder a herança do seu pai e não ficou com medo de perder a herança do Deus do seu pai. Tenha uma visão correta. Para você crescer, não perca o foco. Mantenha o foco na sua vida. O apóstolo Paulo, falando aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 26, ele diz: não sei sobre vocês, mas eu estou correndo a toda velocidade, rumo à linha de chegada. Estou dando tudo de mim. Diga comigo, tudo de mim. Quantos estão dando tudo de você para não ser apanhado dormindo no ponto? Olha o que ele está dizendo: eu estou dando tudo de mim. Eu estou dando tudo de mim para não ser encontrado dormindo na casa do Senhor, na hora da decisão. Então veja, quando nós olhamos o futuro e nós entendemos essa revelação, dê tudo de você. Diga comigo, tudo. O que é tudo? O que é tudo, igreja? Tudo é o quê? Até, sim, e aquilo, tudo. Apóstolo, mas isso também é tudo. É tudo. Abra mão de tudo, para que você possa ter direito a pegar tudo o que Deus tem para a sua vida. E por último, persista até o fim. Vá até o fim. Não fique no meio do caminho. Não seja mais aqueles que fica o tempo todo parando no meio do caminho. Você vai precisar tomar decisões. E junto dessas decisões você vai precisar tomar atitudes, ações. Agir envolve riscos, mas os desafios precisam ser enfrentados, porque o maior fracasso da vida é não fazer o que está diante de nós para ser feito. Esse é o maior fracasso. Há uma chamada de Deus para cada um de nós nessa manhã. Eu sinto que o Senhor está preparando a esposa do seu filho. Tem muita gente dizendo, eu quero terminar, Jesus está voltando. Bom, eu não quero estar aqui no dia que Ele voltar. O dia que Ele voltar, eu quero voltar junto com Ele. Porque o primeiro momento não é a volta dEle, é o arrebatamento dos vencedores que vão casar com Ele. O primeiro momento, Eliezer vai levar alguém para lá. E acredite, a grande parte da igreja só vai encontrar com ele no toque da última trombeta, infelizmente. E esse toque da última trombeta é para reunir com ele nos ares. Amém. Quem é crente, pode ficar tranquilo que nem que você queira, depois que você nasce de novo, você vai para o inferno. Você não vai mais para o inferno. A questão não é essa. Você é filho, você é filha. Que tipo de filho você é? Que tipo de filho você está se tornando? Aquele que vai encontrar com Isaac lá na casa do pai dele? Aquele que vai ser adornado? A Bíblia diz, Samuel, que Eliezer colocou o sonho de todas as mulheres, Vanessa, as joias mais raras sobre Rebeca. E o Espírito Santo está cheio de joias para adornar a noiva de Cristo Jesus. A pergunta que eu faço nessa manhã aqui: já chegou aqui a noiva do Cordeiro? Se chegou, dê um aplauso bem forte e vai se levantando. Aplauda mais forte a Ele.